a oração de Jesus. E na semana passada eu falei sobre o perdão. Nós hoje vamos continuar. Hoje vamos falar, a 8ª mensagem dessa série. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Vou pedir que você acompanhe a leitura do texto bíblico lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estava procurando o nome de uma planta, achei o nome dela, chama orvalinha. Alguém já ouviu falar dessa? Não? Tá bom, então você conhece a drósera? Também não. É uma planta carnívora. Ela tem na pontinha dela tem assim uns fiozinhos transparentes, parece nylon. E bem na pontinha dela tem uma gotinha bem bonitinha. Quando a luz bate assim, ela reflete uma luz bonita. Ela é uma planta carnívora. E o inseto, a mosquinha, fala: olha que coisa linda, eu vou pousar, eu vou descer nessa planta, deve ser de doce. E aí vai lá, e aquele líquido, ele encosta nela, e aquilo lá é um muco que não deixa mais ela sair. O inseto que for ali não sai mais. Conforme o inseto se movimenta, a planta vai fechando aí em cima dele. Cada um que encosta, ele vai ficando mais preso. E aí aquilo lá também é um tipo de ácido que consome o inseto, e a planta se alimenta dele. Essa planta nasce em um solo pobre nos elementos que os insetos têm. Então aquilo que o solo não dá, a planta pega do inseto para continuar vivendo. É muito interessante, muito perigoso. O pecado é assim também. O pecado é uma coisa bonita, uma coisa que chama a nossa atenção, uma coisa brilhante, uma coisa que parece doce, atrai, e você fica olhando e falando: que coisa boa deve ser isso. E aí quando você encosta, você é pego. E a Bíblia está nos advertindo aqui, Jesus na oração dizendo assim: Senhor, Pai, não nos conduzas à tentação. É um pedido interessante, não é? Porque essa tentação, ela é como um teste, e muitas vezes nós somos engolidos por isso. Mas Deus permite que a gente seja tentado. Nós temos 3 inimigos, vou dizer quais são. Vou falar tanto isso aqui, você vai acabar decorando os seus inimigos. O nosso primeiro inimigo é Satanás. Esse aí todo mundo sabe. Mas nós temos um segundo inimigo, que é o mundo, é o sistema vigente, como as coisas funcionam, as regras estabelecidas, e nós vivemos nelas. O mundo é nosso inimigo. Mas nós temos um inimigo chamado inimigo íntimo, nós mesmos, nosso corpo, nossos desejos. Deus coloca-nos na tentação para nós sermos aprovados, mas o diabo quer que nós sejamos reprovados. Deus quer que quando nós estivermos sendo tentados, a gente chegue perto dele para sermos protegidos. Mas Satanás, ele mexe com o nosso ânimo, ele faz com que nós desconfiemos da palavra de Deus, e aí a gente fica corrompido pelas palavras de Satanás. Em João 8,44 nós temos um versículo que é um versículo muito famoso, muito conhecido, E Jesus aqui está sendo duro em suas palavras. Ele está dizendo assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade,
Porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é o mentiroso e o pai da mentira. Esse negócio de homicida desde o princípio, o que quer dizer isso? Homicida é quem mata. Então nós sabemos muito da história de Adão e Eva, mas hoje eu queria ter em mente uma história que eu, sempre que posso, eu visito outra vez. A história de Caim e Abel. Isso me preocupa, essa história. São dois irmãos, os dois primeiros irmãos do mundo, e isso é uma coisa terrível. Lá em Gênesis 4, eu quero ler de 1 a 11. Gênesis 4, de 1 a 11. Quero, enquanto a gente acha o texto aí, dizer o seguinte: a palavra Caim significa aguilhão ou anzol. Significa, é uma coisa que entra e quando você vai tirar, ela sai rasgando a carne. Isso significa Caim. Esse nome foi dado por Eva, a gente vai ler isso, porque ela disse assim: eu alcancei do Senhor um homem. Provavelmente Eva imaginou que aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente seria o seu primeiro filho. E ela colocou todas as suas confianças nesse menino. E deu o nome para ele de aguilhão, ou anzol. Alguém aqui já furou o dedo em anzol? Ah, é pouca gente, vocês não sabem de nada. Só quem passou por isso. Hoje a gente vai usar o exemplo de Caim, na mensagem toda. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor, voltou a engravidar, e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Deixa aí parar um pouquinho. Abel significa vapor. Abel não é um nome assim. Poderia ser Deus é meu pai, mas os historiadores, os estudantes hebraicos dizem que não tem nem significado. Vamos lá. Passando algum tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E, por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E qual o motivo do teu rosto estar transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos e vamos ao campo. E, quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão? Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de suas mãos o sangue do teu irmão. Até aí. Obrigado. Irmãos, eu estava lendo uma história de uma raposa, e a raposa tem orelha, tem focinho, tem rabo, tem pata, igual o cachorro, mas ela é muito mais esperta que os cachorros. E uma raposa queria caçar um pato, isso não é fábula, não é verdade. E ela pegava uns gravetos assim, perto do riacho, e jogava na beira do rio. As primeiras vezes que ela jogou, foi jogando, os patos saíam. Ela jogava outro, o pato saía. Jogava outro, ele saía. Mas chegou uma hora que os patos viram que era só umas madeirinhas caindo ali. Então agora ela estava jogando e eles já não saíam mais de perto. E aí a raposa pegou,
pulou no lago e pegou um pato bem grande. Nós às vezes estamos sendo levados por Satanás a errar no nosso coração. Eu vi a história de uma raposa também, que ela fez de conta, ela fingiu que estava machucada na patinha, e ela foi chegando perto de um coelho, e quando ficou perto demais, ela não estava machucada em patinha nenhuma, e aí pegou o coelho. Raposinha, né? Satanás é uma raposa? Não. O que ele é? Como um leão, bramando ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E aqui nessa história que nós vimos de Caim, ele ficou olhando para o seu irmão, e ele parou de cultuar Deus. Ele começou a olhar para o irmão dele. Falou: é meu irmão. Era o irmão mais novo dele. E ele, por algum motivo, ficou bravo com o culto do irmão. Ao invés dele se preocupar com o culto dele, ele ficou bravo com o culto do irmão. E Deus vai lá, isso é muito interessante, porque Deus vai conversar com ele e fala assim: Caim, eu estou vendo que você está triste. Seu rosto está com uma expressão ruim. Na hora do seu andar, no seu culto, você está com um problema. Eu estou vendo isso. Olha, esse pecado que você está concebendo no seu coração, você precisa dominá-lo. Foi advertido. E é interessante que Caim, ele sucumbiu a isso. Tem a expressão que eu já falei aqui, é que tem um leão do lado de fora da sua sala, na porta. Não abra a porta para ele entrar. Cuidado. Mas Caim abriu a porta e o leão entrou no seu coração. E ele agora já estava cego e queria destruir o seu irmão. Ele perdeu o olhar para Deus, ele não cultuou, e é uma coisa terrível isso. Abel foi morto. Por isso eu quero que você leia comigo Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Olha só, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar em oração, para não cairmos em tentação. Jesus está nos advertindo isso. Nós não estamos preparados para lutarmos contra a tentação sem vigilância e sem oração. Em 1 Coríntios 15, 33, nós temos um outro texto que diz assim: não vos enganeis. Não imagine que você é forte. Não imagine que você vai conseguir. Você está enganado. Você precisa escolher com quem você anda. Você precisa escolher quem traz influência sobre você. Você tem que pensar nas opiniões. Tem um experimento que foi feito uma vez, assim. Chamaram alguns candidatos, né, e não explicaram para eles o que era para fazer. Olha, a gente vai pagar vocês, a única coisa que você tem que fazer é ficar nessa sala aqui, e quando alguém mandar apertar o botão, você aperta. Só tem que apertar o botão. Quando acenda uma luz vermelha, você aperta o botão, é só isso. Aí, essa pessoa estava sentada lá. Em outra sala tinha um ator, ou uma atriz. E cada vez que acendia a luz vermelha e a pessoa falava para apertar o botão, ela apertava, e lá na outra sala a pessoa gritava como se estivesse doendo, tomando um choque. Então apertava, a pessoa, lá do outro lado, e a pessoa ouvia isso. E foram chamados vários candidatos. E aí quando acendia a luz, ele apertava e a pessoa gritava lá. Não era de verdade, mas a pessoa não sabia. O experimento não era o que você está pensando. Depois de tudo isso, eles falavam para a pessoa assim: me explica o que você fez. Aí a pessoa falava: falaram para eu, quando acendesse a luz vermelha, eu apertava o botão. Aí a pessoa perguntava, né, o entrevistador: e o que acontecia? Uma pessoa gritava, acho que de dor. E aí a pessoa falava: por que você acha que a pessoa estava gritando dor? Aí falava: acho que é porque quando eu apertei o botão, ela tomava um choque lá. E a pergunta era: então por que você continuava apertando? E a pessoa dizia: por quê? Mandaram. Porque mandaram. Então quer dizer, aí falava assim, quer dizer que se
pedissem para você apertar o botão e a pessoa estivesse tomando um tiro lá, você continuaria apertando? Ah, não sei, eu pensei nisso. Nós, muitas vezes, fazemos coisas horríveis, porque nós estamos andando em más companhias. Eu tenho acompanhado as notícias que aparecem, coisas horríveis. As pessoas dizem assim: por que você fez isso? Porque todo mundo estava fazendo. Não, mas pessoas morrem, coisas horríveis acontecem. Ah, mas a luz vermelha acendeu e eu apertei o botão, foi isso que me mandaram fazer. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Quais seriam os nossos pontos fracos? Por exemplo, o ponto fraco da gente é o orgulho, não é? Como nós temos assim, um orgulho, a gente fala assim: isso eu não vou fazer, ou sei lá, eu sou bom demais para fazer isso. Eu não sei, cada um tem uma frase aí dentro, né? Eu levantar para pegar um copo de água por irmão, ele que vai lá e pega a água dele. É folgado, hein? Não sei o que passa na sua cabeça. A gente tem orgulho. Satanás usa o nosso orgulho. Satanás diz assim: você é muito bom para fazer isso. Você não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Você é uma pessoa que tem estudo. Você fez faculdade, você fez o curso lá, ABC, pega lá seu diploma. Olha, as pessoas acham que você é muito bom. Você não pode ficar fazendo essas coisas. E Satanás usa o nosso orgulho contra nós mesmos. Uma outra coisa também que Satanás usa é o sexo. O orgulho é poderoso, o sexo também. Pessoa, né? Às vezes, um homem casado pegar na mão de uma moça: tudo bem, ó, tudo bem, meu irmão? Como você vai? Tudo bem? Por que isso? Bem, outra coisa poderosa: a autopiedade. Ah, eu sou tão coitadinho. Ah, eu sofro tanto. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu não posso pegar aquela vassoura porque ela é de madeira, não é de alumínio, anodizado. E a gente fica com autopiedade também. Eu sou muito sofredor, eu já trabalhei a semana inteira. Olha, esse bife suculento, não dá, tem que ser eu que tenho que comer. Não pode ser outra pessoa. O melhor tem que ser para mim. Então, pessoas que vivem de autopiedade, Satanás fala: isso mesmo. Uma outra coisa, amargura. A amargura é uma arma poderosa de Satanás. Você fica chateado na igreja, fica amargurado. Ah, não cantaram a música que eu gosto. Ah, o pastor não me cumprimentou. Ah, o meu irmãozinho não usou a camisa amarela aqui, ou sei lá. Ah, o banco é muito duro. Ah, o ar-condicionado joga ar gelado em mim, o outro joga ar frio. Tá? Não joga. A porta da igreja não deveria ser lá. E também o irmão lá da entrada não deu papel para mim, entregou para todo mundo, chegou na minha vez, não deu. Eu fiquei amargurado. Aí você vai para casa amargurado. Você deita na sua cama amargurado. Eu estou amargurado e dorme. E aí você vai alimentando. Satanás fala: isso mesmo, fica bem amargurado. E isso não é pouco, fica mais. E você fala: é mesmo, vou ficar mais amargurado. Agora vou procurar mais amargura para mim. Uma amargura é pouco, tem que ser bem amargurado mesmo. E você vai ficando amargurado, você vai alimentando aquilo. E Satanás vai falando: isso, tá, João? Continua, Caim, continua, vai amargurado. E você continua. Desonestidade. A pessoa não é honesta. Satanás usa isso. Porque uma vez que você faz uma coisa errada, aí Satanás fala: tá vendo o que você fez? Agora você não pode parar. Uma outra coisa, frieza espiritual. Satanás quer você longe da oração, longe da leitura bíblica e longe dos cultos da igreja. Até tocar uma buzina. Satanás quer você longe do culto. Mas no culto para quê? Fica na sua casa. Olha para esse sofá aí. Tá vendo? A geladeira fica lá, e o sofá aqui. Olha, a cama fica lá. Fica aí. Tá bom? Na sua casa é melhor, é mais seguro. Não vai ser assaltado. Na igreja tem muita doença. Pode
pegar uma gripe de alguém, porque lá é um ambiente fechado, ó, entendeu? Não vai, pronto. Tem só na igreja que ele pega aí. Então, aqui a oração de Jesus é: não me induzas à tentação, mas livra-nos do mal. 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Interessante esse versículo. Esse versículo é um limite de segurança que Deus nos dá. Alguém deve ter reclamado, falou assim para Paulo: Paulo, mas eu não aguento, é muita pressão. Aí Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis, do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento, para que a possais suportar. Então, um conselho bíblico: espera mais um pouquinho. Você está sendo tentado? Espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Dá um passo para trás, espera e olha, aonde está a saída disso? Ali. Eu não tinha visto, é por aqui que eu tenho que ir, e Deus vai abençoar você. Eu quero explicar uma coisa. Às vezes nós temos que fazer cirurgias, não temos? Outro dia eu tive que ir no dentista, estou fazendo um tratamento de canal aqui. A minha boca ficou inchada, e até os irmãos falaram assim: pastor, eu estou tomando um soco aí. Então, eu precisei ir no dentista, ele falou: ó, tem que fazer, não sei o que, né? Teve uma irmã aqui da igreja que me ajudou e tal. Aí, ó, achei legal, ela bateu em 3 dentes assim. Dava esse aqui. Falei: como é que ela sabe? Dentista, né? Então, aí, bom, aí estou fazendo. Eu não sei se alguém gosta de ir no dentista aqui, não sei. Mas tem uma coisa: o dentista gosta que você vai ir. De manhã o dentista ora, fala: Senhor, eu preciso de clientes. Aí, né, entendeu? Por isso que você não sabe. Às vezes você é a resposta da oração de alguém. Então, você às vezes precisa fazer algum procedimento, mesmo que você não queira. É necessário. Por isso eu quero que a gente leia 1 Pedro 5, de 8 a 10. 1 Pedro 5, de 8 a 10. Olha só: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé. Firmes aonde? Ó, tem um monte de crente que Satanás vem e ele abandona a fé. Ele fica com raiva da igreja, fica com raiva não sei do que com ele, e ele vai embora. É isso que Satanás quer: permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Jesus Cristo, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Se é para ter força e se é para meu alicerce ser fortalecido, Senhor, eu aceito a cirurgia que o Senhor tem para fazer em mim. Se do outro lado eu vou sair melhor para o Senhor, então eu vou suportar. Por quê? O período de tempo de suportar é curto. Dá para aguentar. Será que nós temos vencido as tentações? 1 Coríntios 3,13. A sua obra será manifesta, porquanto o dia trará à luz. Esse dia é o dia do julgamento. O dia trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, Deus vai ser glorificado se você venceu a tentação. Você vai ser. Essa semana eu vi um discurso do Trump. Eu não assisti inteiro, era 1h40 de discurso. Mas eu vi uma foto de um soldado, assim, com os olhos assim, bem arregalados. Eu falei: o que será, né? Achei, me chamou a atenção. E aquele soldado, ele estava com um andador. Ele era fortão assim, eu vi ele bem forte o homem, mas estava com um andador.
Aí falaram assim, ó, esse soldado aí foi numa batalha nos Estados Unidos e ele tomou um monte de tiro na perna, mas ele mesmo, tudo acertado as pernas dele, ele continuou, fez o que ele tinha que fazer, voltou, resgatou todo mundo e eles deram uma medalha lá para ele. Mas engraçado que ele não conseguia nem ficar em pé, ele estava segurando no andador, assim, outra pessoa foi e colocou a medalha dele, e eu tenho certeza que ele estava assim, com dificuldade. Mas o que me chamou a atenção foi a esposa dele. A esposa dele estava segurando ele por baixo do braço, assim, eu vi a mão dela, assim, dedos. E aí a gente que é casado sabe quando a esposa está pedindo para a gente sorrir, você sabe? A esposa dele apertava o braço dele assim, e ele, assim, né, porque estava doendo a perna. E a esposa olhava para ele assim, tipo, marido, dá um sorriso, o pessoal aqui está dando uma medalha para você, né? E ele estava lá sentindo muita dor, provavelmente. Mas eu fiquei olhando para aquele casal e eu chorei. Não por causa do que ele fez, nada, mas eu chorei porque eu falei assim, lá no céu, um dia, Jesus vai estar lá. E a igreja vai estar do lado dele. E Jesus vai estar em pé lá. Jesus tudo, né? Com a mão perfurada, tudo, porque foi para a cruz, né? Mas ele é um soldado heróico, venceu as batalhas. E a igreja vai estar lá do lado dele e fala assim, sorri Jesus, e Jesus, né? Brincando, mas está doendo tudo isso daqui, claro que não é assim. Mas o Jesus glorioso sendo exaltado. E eu fiquei pensando, nossa, a esposa não tomou tiro nenhum, né? Mas ela estava lá feliz pelo marido, mesmo vendo que ele estava muito machucado. Foi uma cena que mexeu comigo. E eu estou falando isso porque nós somos tentados, mas nós precisamos permanecer em pé. Não é porque você foi machucado que você para tudo. Em Tiago 1, de 12 a 15, explica como o pecado nasce. Você quer saber como o pecado nasce? Então a Bíblia explica, Tiago 1, de 12 a 15, vai mostrar como o pecado nasce. E eu te garanto que é melhor acabar com isso quando ele é pequenininho, porque depois ele cresce e fica feio o negócio. Olha, feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Próximo. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Agora olha aqui, cada um é tentado, nem é o Satanás, nem é o mundo. Eles estão aqui fora. Mas o que nos tenta, o que faz o pecado nascer, é o nosso próprio desejo. E aí quando você deseja, você é iludido e arrastado para o pecado. 15. Em seguida, esse desejo tendo concebido, ou seja, ele dá luz e faz nascer o pecado. E o pecado, após se ter consumado, gera morte. Então, o pecado ele está no nosso desejo. Eu queria fazer uma pergunta, preste atenção. Quanto de Caim há em nós? Quero que você abra a sua Bíblia agora em Tiago 4, 7 e a partir do 7. Eu vou ler até o 12, provavelmente. Olha só, o quanto de Caim há em nós. Portanto, olha o que Caim deveria saber. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Deus falou com ele. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou pessoa, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Só até aí, obrigado. Mais um. Um só é o legislador.
legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. E tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Está vendo aí? Não tem a ver com a história de Caim esse texto? Tem a ver. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar que a gente pecou, porque todo mundo peca, querendo ou não, nós erramos. Então o que a gente faz? Salmo 51, eu vou começar a ler do 10 ao 17. Salmo 51, de 10 a 17. Se você pecou, a Bíblia diz assim, que Davi também, e ele fez uma oração. Eu quero, antes de ler esse salmo, dizer duas coisas. Você sabe que Davi conheceu Saul, certo? Qual era o problema que Saul tinha, que Davi tinha que ajudar? Quem sabe? O Saul ficava perturbado por um espírito, né? E aí o que o Davi tinha que fazer? Quando ele era jovem, tocar lira. Ele era chamado para tocar harpa, para acalmar Saul. Você se lembra que uma vez Saul, mesmo Davi tocando para ele jogou uma lança, quase acertou o Davi, queria matar o Davi, e o Davi estava lá para ajudá-lo. Agora, por que o Saul tinha esse sofrimento? Porque o Saul era um homem desobediente, ao ponto de que quando Samuel começou a orar por ele, Deus falou assim: não ora mais por Saul, porque eu não vou ouvir, eu já escolhi outro. Agora, muitos anos depois, Davi cometeu um pecado, e Davi lembra de Saul. E aí, ele está preocupado que vai que Deus faça comigo igual fez com Saul. O que Saul fez? Saul não tomou alguma atitude. Aí ele escreve esse salmo, eu quero ler, do versículo 10 a 17. Olha a oração de Davi. Lembra de Davi? Lembra de Saul? Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, por assim dizer. Não deixa que eu seja igual a Saul. O coração dele não era puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por que ele estava pedindo isso? Porque ele estava se lembrando de Saul. Eu sei que Saul errou, eu sei que o Senhor se retirou dele. Saul profetizava, eu me lembro. E agora eu não quero que isso aconteça comigo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Olha só, dá uma pausinha. O Davi, ele está pedindo perdão, mas o coração dele está assim: Senhor, me abençoa para que eu possa fazer outras pessoas pararem de pecar também. Ele não estava pensando só nele. Pode continuar. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Senhor, eu quero ser de novo aquela pessoa que cantava. Eu quero ser de novo aquela pessoa que exalta o teu nome. No meu coração isso esfriou. Próximo. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te compraz em oferendas. Lembra da oferenda de Caim? Não. Pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Colossenses 3, de 17. Eu vou ler de 13 a 17, tá bom? Isso, 13. Zelais uns pelos outros. Lembra de Caim? Caim zelou pelo irmão? Falou assim: o que eu tenho a ver com o irmão? Não tenho nada a ver com ele. É ele que se vire lá. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revestimos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz,
Como membros de um só corpo, sede agradecidos. Mais 2. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. 17. E tudo quanto fizerem, seja por meio de palavras ou ações, fazendo em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Foi isso que Caim fez? Não, foi isso que ele não fez. Ele não voltou lá para cultuar. Ele quis matar o irmão. A marca de Cristo é essa. Agora, tem umas pessoas que perguntam assim: pastor, quanto mais eu oro e mais eu leio, mais eu peco. Já ouviu isso? Tem até uma frase em espanhol que fala assim, eu não vou falar em espanhol, eu vou falar em português: quanto mais eu rezo, mais bruxas me aparecem. E também tem um outro que fala assim: não creio em bruxas, mas que mais filho quanto de. Então, você precisa aprender o seguinte: você vai falar, puxa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu estou pecando mais ainda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade está em Hebreus 4:12. Você vai aprender esse versículo e você vai parar de achar isso. Olha, na verdade, quando você lê a Bíblia mostra o que está no seu coração. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas. E agora nessa parte, ela é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Não é a Bíblia que faz você pecar, é o seu coração. Quando você lê a Bíblia, aquilo vem que você. Tem gente que começa a ler a Bíblia e fala: não vou ler mais, não vou ler mais, não, porque está muito forte. Estou tendo que me comprometer, porque não está vindo agora. Você está sendo confrontado. Então não é que você peca mais, aquilo que está lá dentro vem para cima. Hebreus 4:16. Aqui é uma oração. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder. Que poder? O poder que nos socorre no momento da necessidade. Como eu gosto desse poder. Esse é o meu poder assim, preferido. É o poder que me socorre no tempo da necessidade. Você vai até Deus e fala assim: Deus, eu preciso do Senhor agora. E Deus abençoa você naquela hora. Você precisa experimentar esse poder aí. Em vez de você fazer outra coisa, corra para Deus. Hebreus 10:22-25. Esse é um problema. Não para nós, mas é um problema para todo mundo, menos para nós. Portanto, acheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Foi isso que Caim fez? Deixa eu parar no 25. Não, deixa no próximo. O que Caim fez? Ele considerou o irmão dele e ajudou o irmão? Não, né? Mas tem mais uma coisa que Caim não fez. Olha aqui. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Está falando de Caim, provavelmente. E Caim não foi para a igreja, ele foi para onde ele foi? Quem sabe? Para o campo. Ele não foi para o culto, ele foi para o campo. Ele foi para a praia. Ele foi para outro lugar. E ele levou o irmão dele. Falou: vamos para o campo, irmão. Mas ele não queria que o irmão se divertisse, ele queria matar o irmão. Tem gente que tira o irmão da igreja para matar o irmão, espiritualmente falando. Segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia está se aproximando. Não foi o que Caim fez. Agora, eu quero falar de uma arma. Efésios 6:13-18. Efésios 6:13-18. Você conhece, mas você precisa usar.
Gosto desse texto aí. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. A armadura serve para a gente permanecer sem se machucar. Deixa eu falar uma coisa: se você está se machucando pelo pecado, você não está vestido da armadura, entendeu? Se o pecado está machucando você está saindo mancando do pecado, está saindo machucado na sua mente, você está saindo traumatizado da tentação, você precisa usar armadura. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da sua cintura a verdade. A verdade é uma coisa maravilhosa. Como eu gosto quando alguém fala assim, já me fala, pastor, eu não gosto de você. Glória a Deus, uma pessoa verdadeira. Não é? Que bom, vamos trabalhar nisso, vamos melhorar isso. Mas uma pessoa que fala assim, meu amigo, né? Assim, meu amigo, e não tem nada disso. E vestindo a couraça da justiça, couraça aqui no peito, ó. Couraça é uma peça, você já deve ter visto aqui nos filmes, assim, o soldado romano colocando aquela indumentária aqui, assim, amarra aqui debaixo do braço, aqui na frente atrás, né? Vai lá. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Olha só, o Evangelho da paz não é o Evangelho da guerra. Eu venho, todo lugar que eu vou, preciso ir em paz, não vou para brincar, eu vou para falar do Evangelho da paz. Pode mais. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sem o escudo da fé, Satanás acerta você onde você pode ser atingido, os pontos onde você está vulnerável. Acerta e aquilo começa a pegar fogo, e você tem que parar para apagar o fogo. Então você tem que largar as armas, ficar procurando onde foi acertar, e está te queimando, porque você não estava com o escudo da fé. Uma coisa que você tem que pedir para Deus é isso também: Senhor, me dá a fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas, não algumas, todas. Pode ir para o próximo. Usar igualmente o capacete da salvação. Esse é bom, ó, presta atenção, capacete de salvação. Estou andando, tá? Ó, estou vivendo, segunda-feira, hein? Ó, minha segunda-feira lá é sexta. Eu estou salvo, 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 Jesus me salvou, eu estou salvo. Entendeu a diferença? Capacete da... Você tem na sua mente que você é salvo por diante. Jesus já comprou você. O que está preocupando você? E a espada do Espírito. Espada do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou salvo, tenho o Espírito Santo de Deus, estou trazendo a paz. Satanás está me atirando no dardo inflamado. Eu tenho fé e eu vou andando aqui. E o texto vai dizer assim: que é a palavra de Deus. Agora, se eu não conheço, entendeu? Eu vou só, deixa eu ver aqui até onde eu ia ler, senão eu vou longe, tá? Aí esse é o último. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os. Sabe o que o Caim devia ter feito? Devia ter orado. Mas Deus, eu estou magoado, eu estou infeliz, eu estou chateado por causa do culto do meu irmão, e eu preciso da tua presença. Senhor, eu quero fazer um culto igual dele. Mas ele não fez isso. 1 João 2, de 9 a 16. 1 João 2, a partir do 9. Vamos ver se o Caim estava na luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as. Caim estava na luz? Próximo. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pois, pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes
maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis a vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois por tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 16, 17 e 18. Pois tudo que há no mundo, ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Muito bem, agora eu gostaria de ler o capítulo 3, 1 João 3, de 10 a 18. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio. Olha o Caim de novo aí. Vamos lá. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros e não sejamos como. Não me brinca que Caim está escrito aí. Não pode ser. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Vamos juntos até o 18. Nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dá uma pausa no 16 aí. Igreja é dar a vida pelos irmãos. Você está brincando, então não quero mais ir na igreja. Igreja é dar a vida pelo irmão. Igreja é o contrário de Caim. Se alguém possui recursos materiais, observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer dentro do amor de Deus? 18 e último, começa aí. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Eu quero agora que você acompanhe comigo Mateus 4, de 1 a 11. Você conhece. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, depois de jejuar 40 minutos, teve fome. É isso que está escrito aí? Pode continuar. E o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mais um. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Quero fazer uma pergunta aqui: qual das atitudes do que o diabo propôs era benéfica para os irmãos, por assim dizer, para outras pessoas além de Jesus? Qual? Qual a atitude que Satanás, qual a proposta que Satanás fez, que era não só para Jesus, mas para outras pessoas? Nenhuma. Percebe? Era tudo para ele mesmo. Percebeu isso? O pão é para você, a atenção vai ser para você, a glória vai ser para você. E Jesus falou assim: eu não quero, porque eu não vim aqui para mim, eu vim aqui por causa dos meus
Vamos. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as coisas, porém sem pecado algum. Sabe quando você está sendo tentado e você fala assim: Jesus, o senhor não sabe o que eu estou passando. Esse versículo diz que Jesus fala: eu sei o que você está passando, você pode confiar em mim. Romanos 8:33. Isso aqui você tem que aprender. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os... Olha, quando Satanás vier propor uma coisa para você, você vai falar assim: olha, eu não tenho competência para falar com você. Você vai lá falar com Jesus, tá bom? Fala com Jesus lá, ele é meu advogado. Fala com o meu advogado. Você tem dois advogados, Jesus e o Espírito Santo. Fala com ele, eu não tenho nada para falar. Essa é importante. Provérbios 16:17. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva a sua alma. 1 Pedro 3:8-17. Concluindo o texto bíblico, não eu. Tem de vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor. Amor o quê? O amor fraternal é amor a quem? Ao irmão. Sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. O seu irmão fez uma coisa que você não gostou, o que você deve fazer? Abençoa ele, fala: Deus te abençoe, meu irmão. Vou orar para Deus te abençoar muito mais. Eu tenho uma oração secreta. Quando alguém não gosta de mim, eu falo: Senhor, abençoa tanto essa pessoa, que ela fica tão rica e tão boa que ela não se esqueça que eu existo. Eu não estou no caminho dela mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Até o 17. Não retribuindo mal com mal, não. Ao contrário, abençoai por quanto? Foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de que também receberdes a bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, dela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viveres em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Romanos 12:21. Não vos deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero dizer duas coisas, duas informações importantes. A primeira é que o amor é a nossa marca. Repita isso: o amor é a nossa marca. E a segunda coisa, sempre Satanás vai querer que você traia a Jesus. Diga: sempre Satanás vai querer que eu traia a Jesus. João 13:1-2. João 13:1-2 diz assim: ora, assim pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partilha desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora o segundo é: durante o final da ceia, quando já o diabo incutia no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria o quê? Então, Jesus amando e Satanás querendo que Judas traísse. Lembre-se disso. Faça essa pergunta para você: eu vou trair Jesus se eu fizer isso? Vou, então isso
Eu preciso amar. Então eu quero dizer o seguinte: qual é a ordem da oração? Primeiro, reverenciar o nome de Deus. Segundo, reverenciar o reino de Deus. Terceiro, reverenciar a vontade de Deus. Quarto, reverenciar o Deus que nos dá alimento. Quinto, o perdão. E sexto, viver contra o diabo e contra o pecado. Efésios 4, 25 a 27. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, porque a mentira vem de quem? Do diabo. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. E agora, versículo 26 e 27. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não deis lugar ao diabo. Você ficou bravo? Não. O teu irmão prestou um culto, você quer matar ele? Então, você não pode dormir com isso, tá bom? Você vai pegar, você vai falar assim: eu vou agora começar a orar, eu vou começar a buscar Deus, porque Satanás está tentando me fazer uma coisa errada, porque eu estou com raiva do meu irmãozinho, e eu vou pegar e levar ele para o campo, mas eu não vou, eu vou ficar em oração, eu vou buscar um jeito de amar ele de novo. Não vou dormir essa noite até eu amar meu irmão. Essa é a ideia. Porque se você não fizer isso, você está dando lugar para quem? O diabo. Lucas 11, 13. Ora, se vós, apesar de seres maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Só existe uma maneira de não cairmos em tentação e livrarmos e sermos livres do mal. O nome dessa maneira é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está no lugar principal da nossa vida, você tem poder maior do que a sua própria vida, maior do que os seus próprios desejos. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram rosto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Você viu o hino que a gente cantou? Gastando a minha vida? Viu aqui? Alguém falou assim: eu não estou gastando a minha vida. Você está assim, está perdendo tudo. E com alegria. Entendeu? Muito bem. Tem uma mulher que vocês não conheceram, mas eu também não conheci pessoalmente, mas ela viveu bastante. A Margarete Tati. Ela falou assim: você pode ter que lutar uma batalha mais de uma vez para vencê-la. Às vezes a gente tem que lutar. Muito bem. Lembra da planta que eu falei no começo? Aquela plantinha lá? Então, aquela plantinha, ela é bonitinha, mas ela é mortal. Então, Satanás é como aquela plantinha, como uma raposa. Caim não deveria ter sido levado pelo seu próprio pecado. Ele foi deixando o seu desejo tomar conta dele. Ele foi acusando o seu irmão. Ele foi esfriando no amor. Nós vimos que Jesus não fez isso. Eu queria que você lembrasse que todos nós temos um ponto fraco. Todos nós. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vou dar algumas informações aqui. Primeiro, você não pode vencer a tentação pela sua força de vontade. Tá bom? Tentação não se vence com força de vontade. Não vence o pecado com disciplina. Ei, não. Você também não vence Satanás com boas intenções. Não. Só existe uma maneira de você vencer. É Jesus Cristo. Jesus foi tentado, mas não pecou. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele derramou o seu sangue e venceu o nosso inimigo. Precisamos reconhecer se há orgulho em nós, se há amargura, se há algum pecado escondido, se há frieza espiritual, se na luta nós estamos caindo. Nós precisamos de Jesus, precisamos resistir para vencer.
Jesus veio salvar você, perdoar você, transformar você e habitar em você. Quando você ora, não nos induzas à tentação, você percebe que não é uma oração sozinha, é uma oração comunitária. Senhor, não deixa que nem eu, nem o meu irmão caia em tentação. É muito legal isso. Não é assim, eu estou bem, vocês aí decidem. Não. Nós. É totalmente o contrário de cair, não é sozinho. Eu queria terminar agora dizendo o seguinte: hoje é dia de decisão. Eu queria dizer que hoje você precisa entregar a sua vida totalmente a Jesus. Se você ainda não fez isso, você precisa que Jesus seja o Senhor absoluto da sua história. Você precisa parar de viver dividido entre Deus e o mundo, escolher Deus. E você precisa às vezes reconhecer que há um Caim dentro de você. Sujeite-se a Deus, entregue-se a Cristo, arrependa-se, peça perdão, faça de Jesus seu único Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma oração agora. Tem gente que nunca fez essa oração. Se você nunca fez, você vai fazer agora. Feche seus olhos, diga assim em seu coração: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, purifica o meu coração, habita no meu coração, seja o Senhor da minha vida. Eu te aceito como meu Salvador. Eu não quero ser como Caim, mas eu quero ser como Jesus. Amém. Se alguém aqui nunca fez essa oração, fazendo essa oração com sinceridade, você recebe a ajuda de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por você, levou os seus pecados, Ele pagou sua dívida. Sabe, às vezes eu fico pensando, terminar com essa ideia aqui. Se Jesus entrasse aqui agora, em poder e glória, e cada um aqui tinha gente que ia sair correndo, tinha gente que ia se esconder debaixo do banco, mas tinha algumas pessoas que iam correr para Jesus. Falar assim: ele veio me buscar, porque você tem intimidade com Ele. Hoje é o dia de você deixar de ser Caim e ser como Jesus. Cada um de nós, que a partir de hoje, esse amor de Jesus, que teve paciência. Eu não sei onde Jesus tirava tanta paciência. Ele tirava e falava assim: olha, faz isso, faz aquilo. Eu não sei, eu não consigo, mas Jesus consegue. Que esse Jesus domine sua vida. Que hoje, quando você olhar para o seu irmão aqui, você diga assim: eu preciso amar o meu irmão como Jesus amou. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso orar com ele, por ele. Eu preciso pedir que ele também seja forte. Isso é muito importante. Meus queridos, nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor. Eu vou convidar aqui a